Você quer se dar muito bem no Enem deste ano? Então se liga que uma das estratégias fundamentais para você é analisar os temas de redação que caíram nos anos anteriores. E nesta aula especificamente a gente vai trazer o que? Justamente o Enem 2022, a segunda aplicação. Então, vamos embora? Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui com um conteúdo de qualidade sempre para você. E dessa vez a gente vai analisar o tema de redação Enem 2022, segunda aplicação ou para pessoas privadas de liberdade, PPL, que é a sigla que vocês bem conhecem. Nesse tema de redação, o Enem pediu uma abordagem a respeito da fome e da insegurança alimentar. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre, que eu sempre aqui peço para você no começo do vídeo. Curte esse vídeo, não se esqueça de fazer isso agora, para não se esquecer no final. Compartilhe esse conteúdo para a gente divulgar cada vez mais o nosso conteúdo e o YouTube entender esse conteúdo como sendo relevante, né? Isso é muito importante para a gente, ajuda bastante, estimula a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E claro, não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vai lembrar que tem vídeo toda semana aqui fresquinho para você. Agora sim, a gente pode abordar esse tema de redação. E olha só a comanda como apareceu para vocês. Medidas para o enfrentamento à recorrência da insegurança alimentar no Brasil. E a primeira coisa que o aluno muitas vezes poderia pensar ao bater o olho nesse tema, no conceito de insegurança alimentar, é pensar de repente em alguma coisa relativa a uma alimentação mais saudável, mais sadia, livre de agrotóxicos. Eu já vi aluno pensar dessa forma. Cuidado, não é isso que o Enem está pedindo neste ano. Pode dar a entender isso, mas na verdade ele se refere à questão da fome, da miséria mesmo, da situação de vulnerabilidade de muitas famílias que não têm sequer o que comer. Esclarecido isso agora, a gente pode ir para os textos motivadores. Editor, sobe o primeiro texto, por favor. Veja que nesse caso nós temos um fragmento do livro Geografia da Fome de Josué de Castro, que foi publicado no ano de 1946. Só por essa data de referência de publicação, a gente já tem uma informação muito, mas extremamente pertinente. Veja que eu estou falando de uma publicação feita na primeira metade do século XX. Isso quer dizer que esse problema da fome assolava aquela época assim como assola nós. Ou seja, é um problema que nunca foi superado porque ele é recorrente. Olha que interessante essa relação. Agora a gente vai fazer a leitura. A alimentação do brasileiro tem se revelado, à luz dos inquéritos sociais realizados, com qualidades nutritivas bem precárias, apresentando nas diferentes regiões do país padrões dietéticos mais ou menos incompletos e desarmônicos. Numas regiões, os erros e defeitos são mais graves e se vive em um estado de fome crônica, em outras são mais discretos e tem-se a subnutrição. Veja que ele está abordando as diferentes regiões com diferentes padrões de insegurança alimentar ou gravidade, de grau leve, moderado a alguma coisa extremamente grave. Veja que esse texto, esse breve texto, essas breves informações já nos trazem um panorama de como era a situação naquela época. Tinha muita gente em estado de fome crônica ou no estado de desnutrição. Agora, olha só o texto número 2 que aparece para vocês neste momento. Ele diz respeito à figura do Betinho. Vocês talvez não conheçam esta figura, mas ela se notabilizou bastante na década de 90 pelo seu combate à miséria e à fome. Vamos ler o texto. O sociólogo Herbert de Souza, o famoso Betinho, imortalizado na música de Aldir Blanc e João Bosco, pela voz de Elis Regina, como irmão do Renfield, mobilizou o país na luta pela ética, na política, pelo combate à fome e à miséria e na defesa da vida na década de 90. Olha só o slogan da campanha que ele tanto protagonizou. Quem tem fome tem pressa. A frase era o lema do Betinho durante a campanha da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que colocou o combate à fome no foco das manifestações populares e das políticas públicas. Vale lembrar que essa figura foi muito importante e notabilizada principalmente por comover muitas pessoas e organizar a sociedade civil para combater a fome. E na sequência o texto 3 trazia uma informação bem atual, mas que também contrapõe a um dado do passado. Vamos ver comigo. Atualmente, são 33 milhões de pessoas que passam fome no país, segundo o resultado de uma nova pesquisa sobre o tema divulgado em junho de 2022 pelo IPEA.
Em 93, eram 32 milhões de pessoas nessa situação. Perceba essa relação de temporalidade? No intervalo de cerca de quase 30 anos, a gente tem o mesmo resultado, a mesma circunstância de fome. Na verdade, esse texto não traz essa informação, mas a gente conseguiu melhorar essa situação de insegurança alimentar, fazendo com que grande parte da população saísse dessa situação de miséria e de vulnerabilidade, mas infelizmente nos últimos anos, a partir mais ou menos de 2015, perdão, nós tivemos um retrocesso desses dados e olha só, a gente está numa situação até mais precária do que estava há 30 anos atrás. É uma realidade extremamente prejudicial e danosa à população brasileira. Vale lembrar que esse texto número 3 reforça ainda mais a questão da recorrência da fome, percebeu? Da fome cíclica, que avança um pouquinho, depois retrocede, dependendo das políticas públicas e das campanhas associadas ao combate à fome, à miséria. Já no texto número 4, nós tínhamos uma imagem com a figura do Betinho, assim como também o slogan dele, né? Quem tem fome tem pressa, e impactando ainda mais nessa necessidade de combate à insegurança alimentar. Feito essa breve leitura e análise desses textos motivadores, a gente chega a essa conclusão de que a fome é uma problemática que nunca foi superada no Brasil, que é cíclica e, portanto, recorrente e que preocupa bastante todas as gestões governamentais que entram no poder. E olha só de novo esse tema de redação, o editor coloca de novo para mim. Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Veja que essa comandinha tinha 3 expressões fundamentais que não poderiam deixar de aparecer no seu texto. Claro que o primeiro e o mais importante é a questão da segurança, ou melhor dizendo, da insegurança alimentar. Com certeza essa expressão deveria aparecer em vários momentos do seu texto, a partir da repetição e recorrência dessa expressão propriamente, ou também do termo fome, miséria, enfim. Já o segundo termo, que não poderia faltar, que a gente citou várias vezes, que aparece em outros tantos textos que a gente leu, é a questão da recorrência. Veja, não estou falando da insegurança alimentar no hoje simplesmente. Eu estou falando de um problema histórico que nunca, de fato, foi combatido ao ponto de dirimir plenamente o problema. E a última expressão que não poderia faltar no seu texto é medidas. Essas medidas dizem respeito aos propósitos da própria banca, que é de cobrar de você o quê? Uma intervenção. Beleza, professor, eu entendi o tema, entendi os textos motivadores, eu sei que o problema da fome é recorrente, é cíclica e que eu devo comentar sobre esse assunto. Mas o que eu devo colocar no meu texto dissertativo? Veja, caro aluno, que toda proposta Enem traz um problema e toda problemática Enem traz causas. Quer dizer, existem sempre causas que podem ser avaliadas, analisadas deste problema. O que causa a fome no Brasil? O que causa a recorrência sistemática da fome no país? Assim como também a gente pode e deve mencionar em alguns aspectos as consequências. Veja que a fome gera diversas consequências e então a gente pode analisar esse tema de acordo com esses 2 critérios, de acordo com essas 2 linhas de pensamento. Quais são as causas? Vamos listar algumas delas? Eu vou trazer algumas, mas claro que você pode deixar nos comentários aqui mais algumas se você for lembrando à medida que esse vídeo for passando. Primeira causa, eu acho que é a maior de todas, a questão da negligência governamental. Vale lembrar que está sobre a tutela do Estado fazer o que? O possível para garantir o bem-estar da sociedade. E a gente percebe que entra governo, sai governo, alguns mais preocupados, outros menos preocupados. Nós temos a questão da gestão da coisa pública, que às vezes ataca o problema e às vezes negligencia o problema. Então veja que nós não temos um programa contínuo de combate à fome encampado por um Estado preocupado em manter a questão teórica, obviamente, das leis que vigoram na Constituição Federal, que garantem o quê? O bem-estar de toda a população brasileira. Então tá aí a nossa primeira causa, que é a negligência governamental. E uma segunda causa, no meu ponto de vista muito importante também, é a questão da falta de mobilização do corpo social. Veja que a sociedade muitas vezes negligencia a atenção a outros mesmo e acaba até criando sentimentos de aporofobia, que é o medo, a aversão aos mais pobres, que faz com que ele se afaste cada vez mais de algum tipo de auxílio que ele possa, de repente, proporcionar à pessoa que tem maior necessidade. Ou seja, a população civil parece que não ajuda o próximo mesmo, não tem interesse de se solidarizar com a condição de precariedade do outro. Então a gente não tem muito desse sentimento de empatia.
Em terceiro, a gente poderia também colocar a falta de interesse das empresas em combater a fome. Veja que muitas empresas que têm lucros astronômicos dificilmente se solidarizam com essa sociedade mais pobre e mais vulnerável. E outro fator que eu poderia listar aqui é a condição recentemente vivenciada pelo Brasil em 2020, 2021, 2022, que é a consequência direta da pandemia da Covid-19. Veja que a Covid também promoveu um alastramento da fome, um crescimento exponencial da miséria por conta das demissões ocasionadas pelo fechamento de algumas empresas. Então veja que a pandemia agravou a situação já precária de fome e de miséria na qual a população brasileira vivia. Claro, né, gente, que existem muitas outras causas que eu não coloquei aqui, mas não dá para colocar tudo porque senão esse vídeo ia ficar maçante, enorme, enfim, né? Então cabe a vocês, como eu já disse anteriormente, deixar nos comentários aqui algumas outras causas que você poderia listar, de repente, para ajudar mais alunos que vão assistir esse vídeo. E quais as consequências desse problema, gente? São muitas as consequências, né? A gente poderia listar, por exemplo, uma das consequências associada ao texto número 3, que trazia um dado, né? 33 milhões de brasileiros passando fome em 2022, sendo que em 93 nós tínhamos 32. Ou seja, a gente combate e depois volta de novo à fome. A fome sistematicamente afeta muitas pessoas, deixando os indivíduos em situação de vulnerabilidade, de miséria, né? Vale lembrar também que a fome faz com que as pessoas entrem num estado de subnutrição e essa falta nutricional vai afetar o desenvolvimento e leva muitos à morte também. Olha só a gravidade do problema então. E se a gente for pensar e analisar a questão social, gente, esse indivíduo que passa fome, ele perde completamente a sua mínima dignidade. Porque ele vai ser obrigado a pedir alimentos, porque ele vai ser obrigado a morar em situações de precariedade, de carestia, sem saneamento básico. Perceba que a fome não está simplesmente isolada de um problema, está associada a inúmeros outros problemas que abarcam moradia, saúde, saneamento, educação, entre tantos outros. E claro, assim como as causas, nas consequências nós temos inúmeras outras que você também pode listar aqui nos comentários, beleza? Feita essa análise toda das causas, das consequências, pensando em tudo isso que você pode trabalhar como conteúdo, veja que ainda está meio confuso, né? Eu não sei exatamente, tem um monte de causa, um monte de consequência, eu não sei o que eu vou fazer no meu texto, colocar no meu texto. E aí que entra o mérito do projeto de texto. Gente, para quem não sabe ainda, projeto de texto nada mais é do que uma estrutura, um esqueminha que eu crio na minha cabeça, para quem é mais experiente, ou no papel mesmo, para quem tem menos experiência, do que eu pretendo fazer em cada um dos parágrafos. Eu faço meio que um esqueminha mesmo, um mapinha mental a respeito daquilo que eu pretendo colocar em cada uma dessas estruturas. E para fazer isso, gente, nós temos que ter em mente já algum tipo de estrutura formulada, um conhecimento prévio, para que a gente possa elaborar um projeto de texto mais estratégico. Editor, sobe para mim na tela inteira agora o meu projeto de texto. Olha o que eu fiz para vocês terem uma ideia mais clara do que um projeto de texto sistematizado, racional e logicamente pensado. Veja que eu trouxe para vocês 4 bloquinhos aí. Cada um desses bloquinhos diz respeito a um dos parágrafos que a gente vai construir nosso texto dissertativo argumentativo sobre esse tema da fome. Veja que na minha introdução eu decidi dividir essa introdução em 3 períodos. Já no D1 e D2, como vocês podem observar aí, eu decidi fazer uma divisão em 4 períodos. E a minha conclusão também vai ser construída a partir de 4 períodos. Então pensa no seguinte, o projeto de texto já me deixa definir claramente em quantos períodos eu vou fazer cada um dos parágrafos. 4 parágrafos e cada um desses parágrafos tem uma função específica com uma divisão interna em períodos específicos e cada período tem uma função que acaba fazendo com que esse texto seja bem estratégico, muito bem elaborado. Só para vocês terem uma ideia, então, vamos lá na introdução. Na introdução, eu vou fazer uma contextualização. Essa contextualização, eu vou trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos como repertório para começar o texto. Na sequência, eu vou inserir uma problematização, que nada mais é do que a retomada da tese, da comanda de redação, melhor dizendo, né, do problema. No terceiro período, é o momento em que eu vou fazer a tese ou proposição propriamente, ou seja, é quando eu vou inserir o que eu pretendo fazer no desenvolvimento 1 e 2, é a minha antecipação do que eu pretendo construir no argumento 1 e argumento 2. Veja então no D1, como a gente colocou, eu vou dividir em 4 períodos, sendo que o primeiro vai ser o meu tópico frasal,
que é essa sentença inicial que resume e sintetiza o conteúdo do parágrafo inteiro, e nesse sentido eu vou me preocupar em desenvolver sobre a responsabilidade do Estado nessa questão da fome. Qual a culpa do Estado na manutenção desse problema? E aí, como repertório, eu pensei em utilizar a instituição Zumbi de Zygmunt Bauman, que fala justamente sobre as questões que envolvem a construção de uma estrutura social em que uma organização ou uma instituição como o Estado não cumpre o seu papel. No terceiro período, vou fazer uma argumentação que nada mais é do que a análise desse repertório associado ao tema. E no quarto período, eu vou fazer a comprovação por meio de um dado trazido, inclusive pelos textos motivadores, e que também faz parte de uma pesquisa efetivamente realizada pelo IBGE em 2022. Veja que no meu D2 eu trouxe o quê? Olha só, tópico frasal, falando dos reflexos da pandemia da Covid-19. Eu vou trazer esse argumento que eu achei bem interessante, essa ideia que eu achei bem interessante, porque é bem recente, né? O fato de ser recente faz com que a minha memória esteja bem fresca em relação a esse evento e faz também com que o corretor entenda que eu tenho uma grande preocupação reflexiva sobre a atual conjuntura, que eu saiba o que está acontecendo, isso é importante. E como repertório, justamente vou utilizar os acontecimentos todos do auge do período pandêmico de 20 a 21. No terceiro período eu vou fazer uma argumentação associando essa situação ao tema propriamente. E no quarto período eu trago uma comprovação falando sobre a gigantesca fila de cidadãos que buscavam auxílio emergencial para abordar esse problema da fome sistêmica e que se alastra durante um bom tempo, há um bom tempo já no Brasil. Na conclusão, o que eu pensei em fazer? Lembra que a conclusão sempre tem que ter uma intervenção, né? No primeiro período a gente faz simplesmente uma retomada da tese do problema. No segundo período a gente faz já uma intervenção inserindo o agente, o detalhamento do agente e a ação. Veja que nós temos 3 elementos já. No terceiro período, unicamente no único período, eu faço... Ficou redundante, né? Unicamente no único período, mas enfim. No único período, número 3, eu já trago o meu meio e modo, detalho a forma como essa ação vai acontecer de fato. E no quarto período eu insiro o efeito esperado da proposta de intervenção com o fechamento propriamente, retomando a Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi citada no primeiro período da introdução. Beleza? Vamos ver se realmente esse projeto de texto que eu trouxe para vocês funciona na prática? Vamos ver. Olha que eu trouxe um modelo de texto pronto para vocês, hein? Veja que no lado esquerdo eu trouxe uma legendinha para vocês, né? Com todas as informações que eu passei bonitinho para vocês lá no projeto de texto, no slide anterior. E do lado direito nós temos o quê? O texto propriamente, a introdução. Vamos ler? Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os homens têm direito a uma vida digna. Perceba que aqui eu trouxe o quê? Uma informação, um repertório legitimado, pertinente e produtivo. No entanto, infelizmente no Brasil, essa realidade está distante de uma concretização devido à recorrente e sistêmica situação de insegurança alimentar. Perceberam o que a gente fez na problematização? A gente inseriu as palavras-chave, o termo insegurança alimentar e o termo recorrente. Já para fechar essa introdução, eu faço o quê? Eu já faço uma proposição, insiro ou antecipo aquilo que eu pretendo trabalhar ainda durante o decorrer do texto no meu desenvolvimento. Nesse sentido, é fundamental investigar as razões do impasse a partir da negligência estatal e dos reflexos da pandemia da Covid-19. Perceberam o que a gente fez? A gente vai falar ainda da negligência estatal no primeiro parágrafo do desenvolvimento e dos reflexos da pandemia da Covid-19 na questão da recorrência da fome no parágrafo número 2 de desenvolvimento. Gente, vocês perceberam? Quando a gente faz bonitinho o esqueminha a partir de um projeto de texto, a gente entende como a gente deve colocar cada uma das partes dentro de um parágrafo, como aconteceu aí na nossa introdução. E antes de continuar o nosso resto do texto, eu peço a gentileza para vocês seguinte: vocês já seguem a gente nas redes sociais? Facebook, Instagram, Telegram, assim como o TikTok? Gente, se vocês não seguem ainda, vocês estão perdendo tempo. Vai lá, segue a gente, porque no final das contas nós trabalhamos com conteúdo diário praticamente nessas outras plataformas de produção de conteúdo. Então não percam nada, gente. Vai lá, se inscreve e ajuda a gente também a se tornar cada vez mais representativos nessas outras plataformas. Agora sim, a gente vai para o desenvolvimento número 1, nosso primeiro parágrafo argumentativo. Editor, sobe para mim, por favor.
Veja que eu fiz a mesma situação de esqueminha com a legendinha bonitinha do lado e o texto, o parágrafo propriamente escrito aí do outro, desenvolvido, né? Vamos lá então, primeiro tópico frasal. Lembra, o tópico frasal nada mais é do que uma sentença inicial que delimita o conteúdo daquele parágrafo, que faz com que eu estabeleça uma antecipação das informações que vou trabalhar, uma espécie de norteamento, tá? De início, observa-se que a ineficiência governamental é um dos principais fatores para a histórica manutenção da fome no país. Eu deixei bem claro que é a ineficiência governamental. Nesse sentido, segundo o intelectual polonês Zygmunt Bauman, quando um órgão é criado para um fim específico, mas ao longo do tempo desvirtua-se desse propósito original, tem-se o que ele chamou de instituição zumbi. Percebeu o que eu fiz? Eu trouxe o conceito de instituição zumbi de Bauman. Eu trouxe um repertório legitimado, pertinente e produtivo para a gente estabelecer uma maior carga persuasiva ao nosso texto. Na sequência, depois que eu inseri esse repertório, eu faço uma análise desse repertório associada à realidade brasileira. Vamos lá? Tal conceituação se aplica perfeitamente ao Estado brasileiro, o qual se organizou democraticamente no entorno da Constituição de 88 e nasceu com o propósito de resguardar a todos para a garantia de bem-estar, mas que hoje beneficia a uma pequena elite, em seus interesses individuais, deixando de lado os mais vulneráveis. Percebeu o que a gente fez? A gente estabeleceu uma relação desse conceito aplicado ao Estado brasileiro que foi criado no processo de redemocratização com o propósito de ajudar todos, garantir o bem-estar de todos. Só que isso não acontece na prática. Por quê? Porque, infelizmente, o Estado acaba beneficiando apenas um segmento social das pessoas mais elitizadas e deixa os mais vulneráveis de lado. Veja, o Estado brasileiro é uma instituição zumbi, que nasceu com propósito, mas se desvirtuou ao longo do tempo e não cumpre esse papel. Essa relação que a gente estabelece aí. Para fechar o parágrafo, eu trouxe uma comprovação. Comprovação essa que está nos textos motivadores também. Prova disso é o retorno do Brasil ao mapa da fome em 22, com cerca de 33 milhões de indivíduos em insegurança alimentar grave. Essa comprovação, ela acaba arrematando o meu parágrafo, comprovando de fato que esse problema acontece no Brasil. Dá uma olhadinha agora no parágrafo desenvolvimento número 2. Veja a legendinha novamente na lateral, assim como o texto com cores diferentes para cada uma das partes, organizada estrategicamente. Ademais, a recente crise sanitária catalisou, ampliou ainda mais o problema desses milhões de cidadãos. No auge da pandemia da Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021, por conta das ações de contenção da disseminação do vírus, necessária manutenção da saúde para salvar vidas, muitas empresas fecharam suas portas e o desemprego gerou uma perda econômica por parte de muitas famílias. Perceba que eu estou descrevendo, pelo meu conhecimento de mundo de um evento atual, o que aconteceu recentemente. Eu não estou argumentando, simplesmente estou informando o que aconteceu. Na sequência, na argumentação propriamente, no terceiro período, eu vou relacionar essa situação com a fome. Vamos lá? Em decorrência disso, tem-se um agravamento da miséria no país, já que, sem o mínimo para sobreviver, muitos que há pouco haviam conquistado uma melhor situação de vida, retornaram à miserabilidade. Então perceba, por mais que as pessoas tenham saído dessa condição no passado, a pandemia fez com que essas pessoas que saíram recentemente de uma situação precária voltassem novamente. Nesse caso, nós temos aquilo que a gente chama de recorrência da fome. Não está escrito recorrência aí, mas a gente entende que há uma recorrência do problema. No último período, a gente faz uma comprovação, né? Evidência disso é a enorme fila que se formou à frente das agências bancárias em busca do auxílio emergencial. Programa governamental que à época buscava minimizar os impactos negativos a essas famílias. Então perceba, realmente a crise sanitária provocada pela Covid-19 fez com que muitas famílias ficassem em miséria. Prova disso é o fato de que muitas pessoas se enfileiraram, se aglomeraram na frente das agências bancárias procurando esse auxílio emergencial. Isso é uma prova cabal de que muitas famílias foram afetadas em termos de alimentação com a crise que aconteceu da pandemia. E para finalmente fechar esse texto, nós temos a nossa conclusão bem elaborada a partir do quê? De 4 períodos também. Vamos ler com calma? Primeiro período, retomada da tese em vermelho.
Dado o exposto, é evidente que a recorrente insegurança alimentar é um problema grave que assola o país e tira a dignidade do ser humano. Perceba o que a gente fez? A gente simplesmente retomou o problema, retomou a questão da comanda de redação com outras palavras, retomou o problema que a gente incitou, organizou e colocou lá na nossa introdução. Simplesmente isso, não tem informação nova aí nesse momento. Agora sim, a partir do segundo período que a gente começa a inserir a nossa intervenção e tem informação nova, né? Que é claro, referente à intervenção propriamente. Assim sendo, para a superação desse óbice, desse problema, o Poder Executivo, olha o meu agente, órgão responsável pela adoção de políticas públicas para a garantia do bem-estar coletivo, olha o meu detalhamento do agente, deve ampliar o valor do auxílio às populações mais carentes. Olha a minha ação propriamente. Beleza? Nós temos num único período, no segundo, para ser mais exato, o agente, detalhamento do agente e a ação. Na sequência, a gente vai usar um período inteiro para apenas decretar aí, descrever o meio e modo. E isso pode ser feito mediante uma maior tributação das grandes fortunas que hoje pagam o menor percentual de imposto de renda, justamente para garantir um lastro financeiro ao programa. Então, cobrar das pessoas mais ricas, aumentar o imposto de renda das pessoas mais ricas, onerá-las para que a gente tenha lastro financeiro para poder financiar o programa. Esse é o meu meio e modo. E para finalizar, nós temos o que? O último período com um efeito e um fechamento retomando a Declaração Universal. Diante disso, será realmente possível dirimir significativamente a fome no Brasil e far-se-á válida a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha esse fechamento com uma recuperação da minha introdução do meu primeiro período do meu repertório inicial. Gente linda do meu coração, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo feito com muito carinho para vocês, para que vocês possam ter uma melhor orientação e norteamento para produzir um texto Enem. Fica esperto com essa estrutura também que eu usei, que serve para qualquer tema de redação que você venha a produzir, inclusive na nossa plataforma. Valeu, gente linda, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.